Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da resistência à insulina. A insulina é um hormônio que ela tem a função no nosso organismo de pegar a glicose circulante e colocar para dentro da célula. E na célula essa glicose seria metabolizada. Quando o nosso corpo perde a capacidade de lidar com a insulina, ou seja, ele não produz mais insulina suficiente, o nosso pâncreas, ele fala, opa, alguma coisa está acontecendo errado que eu não consigo mais lidar com essa quantidade de glicose. O que acontece? Começa a surgir o diabetes, pré-diabetes, toda essa doença moderna. Eu digo que nunca no meu consultório eu tive tantos pacientes adoecidos com diabetes, ou pré-diabetes, ou nessa condição de estar naquele limite, né? Entre a quantidade de glicose do sangue. É como se nosso corpo tivesse dando um aviso que ele não consegue mais lidar com a glicose dos alimentos e com o estilo de vida também. Então assim, antigamente, né, quando a gente pensava numa vida rural, numa vida no campo, ou mesmo um trabalhador braçal, as células do nosso organismo, elas ficavam mais ativas para lidar com o excesso de glicose. Também não haviam tantos alimentos industrializados com açúcar oculto. Uma vez eu fiz um trabalho, uma pesquisa, justamente a respeito disso, né? Você muitas vezes está ingerindo um alimento e não sabe a quantidade de açúcar que você está colocando. Você não tem, as suas papilas gustativas, elas não conseguem perceber aquela quantidade de açúcar. Essa é uma questão do mundo moderno. Então, o que acontece? Você acaba ingerindo mais açúcar do que o necessário, do que teu corpo consegue metabolizar. 2, o estilo de vida moderno também, ou seja, o ser humano ele perdeu a capacidade do movimento, a capacidade de gastar energia. Quando a gente sai daquele estado de conforto, ou seja, acelera o batimento cardíaco, aumenta a transpiração, sai daquele ritmo basal que a gente poderia chamar, né? O corpo naturalmente ele é ativado a gastar energia. Esse gasto de energia, ele acelera toda uma cascata metabólica que justamente está relacionado com o quê? Biogênese mitocondrial, apoptose celular e formação de novas mitocôndrias. Esse movimento, ele também ajuda a tirar o quê? A glicose circulante e mandar para a célula. As mitocôndrias, elas são como usinas hidrelétricas, vai dentro da célula de energia. Elas trabalham ao nosso favor, ou seja, elas precisam de energia para funcionar. Então assim, passa a ser todo um fluxo contínuo que leva ao quê? A homeostase, que leva à saúde. Quando a gente vai falar de resistência insulínica, que é uma doença muito moderna, né, muito atual, a gente entende que o ser humano, ele não é feito para se alimentar da forma que ele se alimenta hoje em dia. Veja bem, quando você toma café da manhã, carboidrato, açúcar, gordura. Vamos pensar no café da manhã assim. Então, carboidrato, pão, né? Açúcar, o cereal, aquele Kellogg, são mesmo a granola, né? Depois um suco de laranja, depois um ovo, um bacon. Olha a quantidade, né, de glicose, a quantidade de açúcar que tem neste café da manhã. Se você for pegar um extrato e colocar numa análise e mostrar a quantidade de açúcar que proporciona um café da manhã assim, você vai ver um absurdo e desnecessário. Ou seja, o nosso corpo desde criança, ele não é capaz de lidar com esse excesso. Isso é claro. Nosso pâncreas, ele fica o quê? Ele fica debilitado, ele não consegue exercer a função da liberação de insulina que ele deveria. Então, quer dizer, ocorre todo um desastre metabólico. A diabetes, na verdade, ela começa a ocorrer na infância, né? Também, embora tenham marcadores genéticos que possam sim estar relacionado com o aparecimento da diabetes, você pode ou não, com o teu estilo de vida e alimentação, prevenir essa doença. E essa doença é extremamente debilitante. O paciente, quando ele está pré-diabético ou mesmo diabético, ele começa a sentir cansaço, enjoo, dor de cabeça, tontura, sensação de boca seca, urina de uma forma excessiva e também muitas vezes está ligado à depressão, né? Também a pessoa começa a se sentir mal, dores no corpo e enfim, a pessoa passa a não lidar de forma correta com a glicose. Então assim, a diabetes, ela é uma doença que vem da onde?
do açúcar. Né? O nosso corpo ele dá uma informação e durante muitos anos ele vai passando essa informação que a alta quantidade de carboidrato, farinha branca, açúcares, durante uma vida toda, isso faz o quê? Um saldo negativo. E essa conta negativa depois ela vem cobrar na nossa saúde e na forma também que você se sente diariamente. Tem pessoas que se alimentam de uma forma extremamente, por exemplo, come massa, depois come sorvete, depois toma um cafezinho com biscoito. No fim do dia elas estão o quê? Empanturradas, enjoadas. Justamente por que está empanturrado, enjoada? Não é só a questão da digestão, é toda essa parte metabólica que a alta quantidade de açúcar, a forma com que o nosso corpo tenta retirar isso do sangue, acaba diminuindo o metabolismo. É muito comum também mulheres na menopausa que estão com aquela barriga dura, né? Aquela barriga resistente, também ter essa resistência à insulina. Então, assim, a ideia desse vídeo justamente é falar que você pode modificar esse fator. Ora se ele vem da sua genética, ora se ele vem da sua alimentação, do seu estilo de vida, da vida moderna. E o que eu gosto sempre de frisar é que nós não somos feitos para vivermos de forma totalmente urbana, porque a vida ao ar livre, a vida na natureza, a vida com movimento, ela é essencial. Nós somos seres primitivos, o nosso DNA tem essa essência, então o homem precisa do movimento, porque o movimento justamente ele tem essa função. A vida do escritório, a vida do corporativo, eu tenho muitas pacientes que trabalham um banco, tudo que tem que ficam às vezes 10 horas praticamente no ambiente fechado, sem no computador, e você imagina fora a energia, a carga de estresse que aquilo coloca no organismo delas, também a falta de movimento. Então, assim, isso é uma realidade, né? Quando o homem ele larga a vida rural, passa para a vida urbana, ou mesmo na indústria, é trocado pelo computador, ele passa a perder essa capacidade de lidar com a insulina. Nós somos feitos para o movimento, nós somos feitos para a ação, tanto do ponto de vista do nosso organismo, né, fisiológico, quanto mental também. Então, pessoas que estão estagnadas, que ficam muito paradas, que estão naquela coisa de ficar sempre na televisão, no sofá, e não tem essa ação, também é como se fosse uma bola de neve do mal, que acaba causando toda essa deformidade metabólica no nosso organismo. Então, assim, a dica desse vídeo que eu falo é: voltem para a natureza, voltem para o movimento, se alimentem de forma saudável, façam que o alimento seja o seu medicamento. Pensa nisso. Muito obrigada pela presença de todos, se inscrevam, divulguem para os seus amigos. Doutora Priscila Ferrari.